Tô trabalhando aqui, gente, e vim falar pra vocês um pouco, uma dica de série pra quem é pai, mãe, de menino, de menina, que assistam a série Adolescência. Gente, eu vi que teve bastante gente falando que é uma série enjoativa, é uma série chata, que não tem muito enredo, e realmente ela é. Ela é porque a mensagem que ela quer passar não teria como ser diferente. É impossível ser diferente. E eu iniciei assistindo sozinha. A partir da metade do primeiro episódio, eu falei, eu preciso assistir com meu filho essa série. É de um choque para nós que somos pais, real. É um choque. Se você assistir com empatia, se envolver realmente com os personagens, vocês não se incomodem com o barulho, porque é o meu cachorro dormindo e ele gosta de roncar. Mas assim, é uma coisa tão doída, tão dolorida. Eu chorei do primeiro ao último episódio e junto com meu filho de 9 anos, né, que conta a história de um menino de 13, né, que tá entrando na adolescência, todo final de episódio, que são 4, eu sentava com o Henrico e eu falava pra ele, filho, o que você entendeu? O que você tira disso? Como todas as outras séries eu faço essa dinâmica com meu filho, mas essa em especial eu consegui conversar com ele sobre tantas coisas, porque é uma série de diversas camadas e assim, ela é maçante a maioria do tempo. É uma série para vocês entenderem, ela acontece é uma série para vocês entenderem que ela acontece em plano sequência. Então não é aquele enredo gostoso que vai ter algo que na hora que tá maçante quebre. É uma série que é muito importante o tempo para você realmente entender. Eu morando nos Estados Unidos, mesmo essa série não ter sido gravada aqui nos Estados Unidos, mas é praticamente o mesmo protocolo que eles usam para um crime infantil, né? E é uma série, para começar, né? Primeiro episódio, começa com um policial, ele recebendo uma mensagem do filho dele falando que ele não queria ir pro colégio, que ele não estava se sentindo muito bem, mas o pai já percebeu algumas coisas do filho de, por exemplo, não querer ir pro colégio, ele nem responde o filho e deixa pra mãe. É até legal que ele fala assim, eu sou a pessoa legal da história, então se eu responder, ele sabe que eu vou facilitar pra ele, vou deixar com a mãe. Quem nunca, né, gente? Quem nunca? Sempre é o pai ou a mãe, mas as buchas eu acho que geralmente a gente pode concordar que fica com a mãe. Mas eu achei esse começo bem legal, porque você, na verdade, você não entende, né, o que vai acontecer. Tudo você fica descobrindo em tempo real mesmo, assim. Então são dois policiais, né, um homem e uma mulher, e daí eles recebem um telefonema que pode seguir o trabalho deles, né? Eu não vou saber usar o termo correto aqui. E daí aparece diversos carros de polícia, tipo com armamento pesado mesmo, e eles invadem aquela coisa bem de abrir porta, todo mundo encapuzado, muito armado. E eles entram dentro de uma casa, de uma família normal, né? De classe média baixa. E eles veem uma família normal, tipo, 2 filhos, o pai e a mãe juntos, né? E daí eles vão entrando na casa, aborda todos, né? Pedem que deite ao chão. E daí eles vão entrando, a filha mais velha, que é uma menina muito bonita, ela tá no banheiro, então ela abre a porta desesperada, todo mundo em choque, e até entrar no quarto de um garotinho de 13 anos, e ele fala que ele tá sendo preso por suspeita de homicídio. E é uma criança que você olha assim, é uma criança completamente indefesa, inclusive ele faz xixi na roupa quando a polícia chega, né? E o pai e a mãe desesperado, não entendendo aquela dinâmica que tá acontecendo. Gente, é um negócio que você olha, assim, é impossível você que tem filho não sentir a dor daqueles pais o tempo inteiro, do primeiro ao último episódio. Se eu for, olha, eu fico com o olho cheio de lágrima real, assim, porque eu realmente é muito difícil. Enfim, e o que abre os nossos olhos essa série? De como, tipo, o que acontece dentro da nossa casa é completamente diferente do que acontece lá fora, né? É diferente o posicionamento dos nossos filhos dentro e fora de casa. E a gente precisa ficar muito atento com isso o tempo todo. O primeiro episódio é isso, é abordagem, é como
prende esse menino e passa toda a dinâmica que essa criança passa para ser preso, né? O primeiro contato dentro da cadeia, o cuidado, né? Eu achei bem legal, não sei se realmente acontece isso, mas eu acho que a série quis passar a vida real mesmo de como acontece quando uma criança está sendo presa, a preocupação com comida, e daí ele fica numa cela, perguntam pra ele, né, quem que ele quer que esteja do lado dele, tem um responsável, um funcionário, né, do estado, da cadeia, ou se ele quer uma pessoa mais próxima pra estar junto com ele em todos os processos, inclusive no depoimento dele, ele escolhe o pai, né, e daí ele já vai pra cela, daí ele já fica, ele tá desesperado, ele não consegue raciocinar, e você vê aquele som que realmente ele tá aflito, ele não tá entendendo o que está acontecendo e sempre negando, berrando, eu não fiz nada, eu não fiz nada, eu não fiz nada. O pai muito mais preocupado com a criança em si do que realmente está acontecendo. É muito processo para os pais entenderem. E eu imagino que realmente seja assim, uma família que não tem acesso a crimes, uma família que trabalha, são pessoas honestas, né? Que educa o filho, porque eles educam o filho, que tem uma qualidade de vida boa. Então eles estão perdidos para entender. Muito processo. Meu filho está sendo preso, eu tô dentro de uma cadeia, eles nem tomaram café da manhã, era 6 horas da manhã, e o tempo é muito legal nessa série, porque ele vai mostrando, tipo, 6 horas, 6h25, pra você realmente entrar dentro daquele universo, pra você entender como as coisas acontecem muito rápido. Aí pergunta pro menino, você tem advogado, você quer advogado? O menino, 13 anos, ele fica, tipo, né, extremamente perdido. E daí a família chega e quer chegar perto do menino, né, e não pode, o menino já tá separado. E daí, depois disso, o menino aceita um advogado do estado. Advogado tem o nome correto, né? Me fugiu a memória, me desculpa. E no meio disso tudo, o advogado chega, vai perguntar, e o menino tem que fazer exame de sangue e tudo mais, né? Então o advogado vai conversar com a família, vai entender o que está acontecendo para depois chegar até o menino. A hora, assim, que mais me impactou é a hora que o menino tem medo de agulha, como todas as crianças, como o meu filho, não que o meu filho não tire o sangue, mas, assim, é uma dor da criança, aí ele vai tirar sangue e tudo, e daí os policiais, eles têm que fazer revista íntima. E o pai fala, você tá louco? Uma criança, 13 anos. Aí ele fala, é o protocolo, daí o advogado fala, ele tem que passar por isso, né? Ele tem que passar por isso. Aí todos se viram, daí você não vê essa parte, mas você escuta. E o ator, o pai, ele é brilhante. E, tipo, a emoção dele, assim, ó, de ver o filho passando por de 13 anos, passando por uma revista íntima, de frente, de lado, agora vire de costa, agora, por favor, levante, isso e aquilo. É de uma dor, gente, é de uma dor que eu olhava meu filho de 9 anos do meu lado, eu falava, meu pai. E não mostra, né? A gente escuta. E depois disso, eles já estão a caminho do depoimento da criança, né? E o pai chega pro advogado e fala, eu tô perdido, eu nunca entrei dentro de uma delegacia, eu não sei como que funciona. E daí o pai, antes disso, um pouquinho antes disso, ele fala, só vou perguntar uma vez. Você fez isso, filho? Ele fala, não fiz, pai. E o pai acredita fielmente naquela criança que a gente também tá acreditando, tá? Porque é muito difícil você não acreditar. Porque ele é muito frágil. Você vê nitidamente uma criança. É uma criança, gente. 13 anos, ela é frágil. E daí o pai pergunta, ele fala, ok. E daí o pai chega pro advogado e fala. O advogado fala pro pai: se você quiser falar no meio do depoimento dele, você pode. Ele falou, eu preciso ajudar meu filho, tem alguma coisa que eu possa falar? Ele falou, só seja você. Ele falou, meu filho não fez nada. Daí o advogado olha pro pai e fala assim, eles estão pedindo exame de sangue. Para ter esse protocolo, provavelmente eles têm provas. Quando o advogado ele fala isso, aí você fala, ele fez merda. E o pai ainda não querendo acreditar. Eles entram em depoimento, o advogado orienta, tipo, não quero responder quando ele alguma pergunta que ele acha que não deve responder. E daí ele fala, não quero responder, até que dado momento a polícia pega e mostra o vídeo. Que tem o vídeo, que as pessoas esquecem que a nossa vida hoje em dia é um Big Brother, ele é uma criança. O policial mostra pro menino o vídeo dele matando a menina com 7 facadas. E ele ainda tá em negação. E o pai, ele fica em estado de choque. Assim, ele
O advogado, até quando o policial fala assim, com a experiência do advogado, né? Quando o policial pega e fala, você não fez nada, então eu vou mostrar os vídeos. O advogado fala, opa, peraí, vamos fazer uma pausa? O pai do menino fala, não, o policial vai mostrar, eu vou ver que não é o meu filho. Não vamos fazer pausa. O advogado com a experiência já sabia que o policial não iria mostrar nada além do menino, né, do suspeito, matando. E daí o pai fielmente acreditando no filho, né? Meu filho, minha criança, ele jamais faria isso. Nós não temos esse histórico, né? Nossa família não tem isso. O pai fala: não vamos parar, não, vamos continuar. Eu quero ver. Ele vai mostrar que não é meu filho. E quando mostra, aí o menino ele fica quieto, ele não assume o crime, né? Ele fica quieto. E o pai em estado de choque, o advogado em silêncio. Daí os policiais tentam tirar mais algumas informações. Não, daí o advogado e os policiais deixam os dois sozinhos, o pai e o filho. E daí o pai começa a chorar, desacreditando, o menino quietinho aqui, o pai ali, o pai querendo pegar o filho, tipo, o que você fez? O que você fez? E dentro desse primeiro episódio, eu quis mostrar pro meu filho que, tipo, as crianças, eu falei pro meu filho, você só precisa saber o que é certo e o que é errado. Errar, você vai errar na sua vida. E, tipo, com isso você vai aprender muito. Mas você precisa entender o limite de todas as coisas, né? Tipo, a vida é uma só. Não tem como. Uma escolha errada. Uma falta de controle emocional. Ele não teve o controle emocional de algo que a gente não vai saber o porquê, né? E daí fecha o primeiro episódio assim. No segundo episódio, os policiais tentando achar respostas à motivação do crime que o menino não abriu, não assumiu e não falou sobre, né? Então, o policial, ele vai até a escola. E só tem uma escola na cidade. Então, o filho dele, que não estava querendo ir para a escola, estuda na mesma escola que esse menino e na mesma sala da vítima, da menina que foi morta, né? E naquele lugar, o pai não fazia ideia de quanto bullying esse menino estava sofrendo, né? Que daí é uma outra situação muito forte, porque a gente não sabe realmente o que acontece com os nossos filhos na escola. A gente precisa ter muita comunicação com eles. E o pai do menino é um policial muito bonito, né? Um policial muito bonito, que até alguns falam, você devia ser muito popular na sua época, né? E ele fala, eu era, por quê? E tipo, cagando, né? E ele começa a perceber que o filho dele tá sofrendo. E daí ele que tá buscando o caso desse menino de 13 anos, que também estava sofrendo bullying cibernético, ele tem medo de perder o filho dele, do mesmo jeito que esse menininho se perdeu. E daí ele consegue trazer o filho de volta. E daí o filho é uma das peças-chave do segundo episódio, que ele tá tentando buscar provas e tudo mais. O filho dele fala de algo que eu nunca ouvi na minha vida, que é incel. Eu até marquei aqui, ó. É celibato involuntário. Eu nunca ouvi isso. Isso daí é depois dos anos 2000, gente. Celibato involuntário. É mais ou menos tipo assim, que 80% das mulheres escolhem só 20% dos homens. E com isso, né, esses que não são o 20% não servem para as mulheres, que é isso que elas falam na série, né? E na série, o policial, no segundo episódio, ele consegue descobrir que a faca que foi morta foi um amigo dele, que ajudou, na verdade, o filho do policial, mostra, né, algumas coisas que o policial descobre quem foi que deu a arma, a faca, para esse menino, mas o segundo episódio, ele é muito importante pra gente entender o bullying, esse incel, que eu nunca tinha ouvido, nem meu filho tinha ouvido ainda, e também o resgate desse pai que percebeu o bullying que o filho estava sofrendo e que quis resgatar ele de volta, para mais perto, para ele não se perder, igual esse menino. Então, a gente entende já qual foi a motivação, que foi bullying, né, dessa menina. E o terceiro episódio, eu acho que é o mais importante, o mais maçante, que é a psicóloga, esse menino com a psicóloga, né? A psicóloga entra em contato com ele e
desde o início, você vê que ele tem um bloqueio muito forte. E é legal como a psicóloga, ela vai levando essa dinâmica para ela entender as explosões, que são as nossas explosões que a gente consegue expor para fora as nossas dores, mesmo sem que a gente fale delas, né? E você entende nessa conversa que é muito sutil, você tem que prestar muita atenção, porque é nesse episódio que ele assume que ele matou, mas ele não fala que ele matou. Mas nas entrelinhas dele, ela já finaliza o trabalho dela, que também é uma situação muito triste no final do vídeo. Que ela fala pra ele que ela não vai mais atender ele e, tipo, é uma criança de 13 anos que tá se despedindo de tudo da vida, da segurança das pessoas, né? Foi uma decisão errada. Tirou a vida de uma outra pessoa, mas é uma criança, gente. É uma criança. Só quem tem uma criança em casa, a gente já foi pré-adolescente, a gente já foi adolescente, é uma das fases que não tem como a gente apagar da nossa memória. A gente tá buscando algo que a gente não sabe o que é, né? A gente se coloca em que tudo é questões, é o que a gente quer ser quando crescer, a faculdade que a gente quer fazer. As primeiras vezes, o primeiro beijo, o primeiro sexo, o primeiro toque, a gente se sentir bonito, a gente se sentir feio, isso é muito importante na nossa adolescência. Ai, mas é tão bobagem pra gente adulto, que a gente tem diversos outros problemas, né? Pra uma criança, pra um pré-adolescente, não, é a idade das questões, né? E daí ela faz perguntas sobre o pai, né? E ele fica resistente, mas por que tanto você quer que eu fale sobre o meu pai? Meu pai é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa honesta, eu não vou falar sobre meu pai. E com ela, ele consegue mostrar essa radioatividade dele, assim, sabe? Essa coisa de tipo, o quê? Você quer estar no controle? Quem tá no controle sou eu, você não vai mandar em mim, você não vai me colocar no controle. E você vê muito que é sobre homem e mulher, ele não quer que uma mulher fique no controle da vida dele, né? E daí ela consegue, ela fala, mas eu não tô no controle, né? Aí ele fala, você ordena as pessoas, você quer me ordenar? E daí ele abaixa, daí ele volta, ele tem essas explosões, sabe? E daí você entende quando ela faz uma pergunta de tipo, seu pai é agressivo? Ele fala, não, meu pai é uma pessoa de muito caráter, muito trabalhador. Você nunca viu seu pai cometendo nada agressivo assim? Ele fala, uma vez ele chegou muito bravo e quebrou a garagem toda. Daí ela fala, como assim quebrou? Quebrou a garagem toda, mas eu nunca apanhei. Ele fala, né? Eu nunca apanhei. Isso é muito importante que no final o pai dele vai falar sobre isso também. Ele fala, mas meu pai quebrou tudo. Ela falou, e você ficou assustado? Ele falou assim, não, eu achei engraçado, eu ri. Aí ela já percebeu sobre isso. E é um personagem, assim, de 50 anos, que vai completar 50 anos na série, né? E é um personagem muito bonito. É um homem muito bonito que você vê que ele é muito viril, né? Que é aquela masculinidade mesmo, de bração, isso e aquilo, daquele que cuida da família, e é o espelho dele, né? E ele é um menino de 13 anos, mirradinho, eu acho ele uma graça, mas assim, ele se colocando nessa posição do exemplo de vida dele, que é um homem mais robusto, e ele mirradinho, isso, aquilo, porque ele não entendeu ainda que ele precisa de uma fase para se tornar o pai dele não nasceu com um braço desse tamanho, né? E daí você vê que, tipo, você gosta, né? Tipo, ele tem a necessidade de falar que ele gosta de mulher, que ele gosta de mulher. E daí ela fala, você já tocou em algum lugar? Ai, uma menina já me tocou aqui, assim, depois você vê que não é isso, né? Aí fala, ai, uma menina já me mostrou os peitos. Aí a psicóloga fala, e como foi? Ele falou, mas você tem autorização de fazer esse tipo de pergunta pra mim? Eu sou uma criança de 13 anos. Ele se coloca nessa posição, e daí você percebe que também ele acha que ele pode fazer muita coisa por ele ser uma criança. E daí ela fala assim, eu tenho autorização de fazer essas perguntas pra você. Ele fala, uma menina já me mostrou os peitos. Ela fala, e o que você sentiu? E daí ele vai meio que fugindo, muito incrível essa personagem, gente, os atores são ótimos, o jeito que essa psicóloga conduz, né, essa consulta, e daí ele fala, não é que ela me mostrou, eu vi uma foto que ela mandou pra um cara e viralizou na escola, né, e ela é uma menina mais velha, acho que 2 anos mais velha que ele, e daí ela fala, mas como assim? Ela mandou uma foto pro namorado dela, e ela mandou a foto pro menino que ela tava saindo, alguma coisa assim. E essa foto viralizou e todo mundo viu na escola. E daí ela descobre que depois, assim, entre linhas, quem foi que passou essas fotos foi esse menino. Foi esse menino que matou ela, né? O personagem principal.
E daí ele fala, daí ele volta, ele fala, não que ela me mostrou, mas eu vi, né? E daí a psicóloga fala, e você gosta do que você viu? Ela fala, ai, não, ela é muito reta, né? Ela é muito reta. Ah, mas você não gosta? Não, aí... E por que vocês tiveram esse contato dele? Fala que ele pediu pra sair com ela, né? Porque ele achou, como ele é desse grupo de incel, de 80/20, ele achou que quando ela estivesse exposta, né, na internet, quando todo mundo tava tirando o sarro dela, debochando dela, ela ia estar numa situação de fragilidade e assim aceitar a sair com ele, porque ninguém mais ia querer sair com ela. Isso foi o que ele falou. Quando ele esperava essa resposta, ela começou a tirar sarro dele. Tipo assim, foi você que postou, nunca que eu vou sair com você. E começou a tirar sarro com emoji de feijão, que é desse grupo de incel. Nunca que eu vou sair, nunca que eu olharia pra você. Jamais. Você expôs minha foto por conta disso, mas nunca que eu iria fazer isso. E aí pegou no ponto fraco dele de, tipo, a não aceitação, que ele é um mirradinho, que ele é desse grupo de 80/20, isso e aquilo que gerou essa discussão. E eles marcaram um encontro que foi nesse encontro que ele a esfaqueou, mas ele não fala que ele fez isso. Até então, tá chegando, né, o dia do júri dele, e até então ele não assume. E quando a advogada consegue tirar toda essa história dele, quando a advogada consegue tirar toda essa história dele, ela vira, que é angustiante, gente, ela vira pra ele e fala, nós finalizamos aqui. E ele entra em desespero. Ele, não, você não pode fazer isso comigo, não me abandona, né? Não pode ser a nossa última consulta e tudo mais. E daí acaba assim, e aí a gente já entra no quarto e último episódio, que é o aniversário do pai. Nesse terceiro episódio, o que é importante é como a gente explicar para os nossos filhos as nossas emoções, como a gente age com elas. Como é que a gente pode orientar uma criança que, tipo, esse tipo de coisa vai acontecer em toda a nossa vida, como gerenciar isso dentro da gente, né? Como não tentar diminuir uma pessoa pra gente conseguir o que a gente quer, não é a todo custo, que nem eu falei pro meu filho, não é a todo custo que a gente tem que fazer do nosso jeito, tem que ser como a gente espera, não é diminuindo uma outra pessoa. Não é assim que a gente atrai uma outra pessoa pra nossa vida, deixando ela frágil pra gente puxar. Não, a gente não tem que deixar de ser quem a gente é. A gente não precisa disso. A beleza, ela não é unilateral. Tem gente que me acha bonita, tem gente que me acha feia, tem gente que me acha gorda, tem gente que me acha magrela, tem gente que me acha clara demais, tem gente que me acha escura demais, tem gente que me acha amarela, verde, pink. Não tem como eu pegar a opinião de todas as pessoas e inserir em mim, porque não vai caber dentro de mim. Foi isso que eu falei pro meu filho. Tem gente que é pra gente, tem gente que não é pra gente. E nesse certo e errado, e nas nossas escolhas, até as pessoas a gente tem que escolher. Ai, como assim, mamãe? Meu filho falou. Falei, se uma pessoa não te faz bem, não tem por que você querer que ela te faça bem. Porque ela não te faz bem de graça. Pagando não é que ela vai te fazer bem. Fazendo de um outro jeito, ela não vai te fazer bem. Não existe isso. A vida, ela é maravilhosa, mas ela também é cruel. E a gente precisa entender cada passo, né? A gente não pode se desesperar, a gente não pode perder o controle das nossas decisões, baseado em outras, né? E o último episódio, assim, é um episódio muito bonito, que é o aniversário do pai. E no aniversário do pai de 50 anos, você vê que, gente, acabou a família. Simplesmente, eles estão tentando a todo custo resgatar as migalhas pra se manter vivo, eu acho que porque tem mais um filho, porque se não tivesse, eu acho que aquela família, na verdade não existe família, você vê que tudo tá passando por um transtorno, né? O erro do filho que está trancado e que não sabe de nada que tá acontecendo no mundo aqui fora, e os pais não deixam que ele sinta, é absurdo, porque ele acorda no aniversário de 50 anos, ele vê uma correspondência que o filho manda da cadeia pra ele, com o desenho e tudo mais, assim. Você vê que naquela abertura, que era pra ser um momento muito feliz, você vê que já destrói o dia dele por não ter o filho junto com ele. Ai, gente, eu vou chorar de novo. E daí a filha acorda, ele planejando, né, com o que sobra. Um dia, a filha acorda e dá um grito e escreveram tarado na van do trabalho dele, e ele tenta tirar a tinta e não sai, e ele fala, não posso andar com uma van escrito tarado, os vizinhos, você vê que os vizinhos já olham completamente diferente,
E daí ele pega a filha e fala, vamos. Aí ele vê uns meninos de bicicleta e viu quem foi que fez isso, né? Aí ele tenta não deixar isso abalar ele pega a filha e a esposa, vamos na loja comprar tinta. Eles já programam o dia do aniversário dele, a gente vai pintar a van, né? Vai limpar essa tinta. Saindo de lá, a gente já vai pro cinema. Saindo do cinema, a gente vai comer um chinês. E daí eles vão até esse local. E daí ele pede uma tinta pra tirar, um cara olha pra ele e fala, eu lembro de você, você é o pai daquele menino, né? E fala algumas coisas que já atormentam a cabeça dele, assim. A filha dele aparece toda feliz atrás, tentando resgatar o dia do aniversário do pai. E ela tá falando com ele e ele não consegue ouvir nada. E quando ele sai da van, ele vê os meninos que pichou, que estão seguindo ele. Daí ele vai atrás dos meninos pra tentar, né, aquela explosão de sentimento de me deixe em paz, eu não fiz nada, minha filha não fez nada, minha esposa não fez nada, nos deixe em paz. Pelo amor de Deus, né, a gente precisa viver, vocês não sabem como tá a minha vida, eu não tenho culpa do que meu filho fez, que sempre, né, acontece isso de culpar os pais. Ele joga a tinta assim, ele joga a tinta, tudo, ele entra no carro, a filha com a mãe tá assustada. Aí o segurança fala, você vai limpar toda essa sujeira. E ele tá em outro planeta, assim. Daí vão tudo indo embora dirigindo e recebe a ligação da delegacia, né? Da prisão, que é o menino falando. E o menino, o pai engole tudo aquilo que tá sentindo, né? Tudo aquilo que tá sofrendo pela escolha do filho. Engole tudo aquilo dele, oi pai, tudo bem? Ele, tudo bem, liguei pra desejar um feliz aniversário e atendem pelo carro, ele não sabe que a mãe e a irmã estão ouvindo a conversa. Aí ele fala, tem umas pessoas que estão implicando comigo aqui dentro, mas eu tô levando numa boa, tá tudo certo. Aí o pai dele fala que bom, e fala, e que vocês estão fazendo no seu dia? E acontecendo tudo esse transtorno por causa dele. Ele fala, a gente vai no cinema. Você vê a dor do pai falando, a gente vai no cinema, a gente vai comer um chinês e vai ser assim meu dia, né? O nosso dia nem começou ainda, e tudo essa catástrofe no dia do aniversário do pai. Ele fala, pai, eu não sei se é um bom dia pra mim falar isso. Aí o pai dele fala, sim, filho, pode falar, o que tá acontecendo? Ele fala, vou mudar meu depoimento, eu vou sumir. E aí cai, você vê que cai a ficha do pai, que tipo assim, o meu filho realmente matou, porque até então o pai não tava querendo acreditar nesse vídeo que ele viu. Aí o pai fica em silêncio, daí as duas olham pro pai, né? Aí a filha e a mãe ficam em silêncio, todo mundo em silêncio, ele, pai. Aí a mãe dele fala, filha, a gente vai comer isso no chinês, fogem do assunto, né? Ele fala, mas vocês estão ouvindo? Eu achei que era só eu e o pai, né? Fala, não, a gente tá ouvindo, o nosso dia vai ser assim, assim, assado. Ele, então tá bom dia pra vocês. Esse é a única coisa que fala. Não vai mostrar ele sendo preso, como que vai ser o processo dele. Não mostra, essa é a última vez que você escuta a voz desse menino e mostra a finalização de como a família lida. Que eu acho que pra família, além de tudo, uma das coisas mais pesadas. Que aí o pai e a mãe se colocam no lugar de o que foi que eu fiz. O que deixamos de fazer. E o bonito é que eles não tiram a culpa deles em nenhum momento. Nenhum momento. E eles começam... O pai entra, vai direto pro quarto. A mãe fecha a porta. E quando a mãe fecha a porta, que a filha já não tá mais perto, ela desaba. Ela começa a chorar. Aí eles sentam... Ela vai pro quarto, ele tá colocando uma blusa que ela deu pra ele. Eles sentam na cama. E ela fala que a psicóloga ensinou que eles não podem guardar sentimento. Ele fala, não tô guardando. Não tô guardando, não. Fala, tá. Ela falou, eu não vi esse vídeo. Só você viu. E aí você entende que ele nunca comentou sobre esse vídeo. Então a mãe, tipo, tá... Será que é ele mesmo? Será que não é? Será que o meu filho fez isso? E aí a mãe... Eu não vi o vídeo. Só você viu. Aí ele fala, foi muito difícil pra mim, eu nunca quis acreditar, né? Ela fala, onde a gente errou. Ele sempre ficava trancado no quarto, isso e aquilo. E nisso, gente, mostra o quanto a gente não conhece o que tá atrás de uma tela de celular, o que nossos filhos estão passando dentro de uma tela de celular. Mas o meu filho não tem celular, ele vai ter acesso.
Em dado momento ele vai ter acesso. Em dado momento ele vai ser exposto, uma foto, se não é ele quem posta, é alguém que poste, marcar ele, e vai ter comentários, vai ter tudo. O quanto nós estamos nos preparando, porque a gente se divide em grupinhos. Os pais que deixam os filhos usar os telefones e os pais que não deixam, mas dado momento a gente perde esse controle. Não tem como, gente. Se não é no nosso, é escondido, não tem como. E daí eles começam a falar, e o pai fala, eu apanhei muito na infância e eu nunca quis bater no meu filho. Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei? E eles começam a conversar sobre isso e é onde dói. E daí, o final, assim, é ele entrando no quarto do filho. Um quarto infantil, gente. Uma criança de 13 anos. E tá arrumadinho o quarto dele. Ele pega o urso de pelúcia do filho. Ele põe o urso de pelúcia pra dormir. Acho que do mesmo jeito que ele fazia com o filho. Do jeito que a gente faz com os nossos filhos. E dá um beijo na testa do urso. Porque ele sabe que agora, ainda mais, com ele admitindo esse crime, ele nunca mais vai fazer isso com o filho. Ele nunca mais vai botar o filho pra dormir e dar um beijo na testa. Porque se ele não pegar, eu não sei como que funcionam as leis, né, de tipo perpétuo, essas coisas, mas o filho dele vai sair um grande adulto. Sabe lá como, com todos os traumas de escolhas que ele já, além dos que ele já carregava. Então ele tem que se contentar com um beijo no urso. E isso, cara... Se você tem filho, se você tem uma família, assista junto com seu filho. Debatam capítulo por capítulo, episódio por episódio, coisa. Vai anotando no papel e debata com seu filho. Ai, mas eu acho meu filho muito novo pra assistir isso. Gente, eles... assistem, não tem como, se não é na nossa frente, eles vão assistir com outras pessoas no colégio, tem acesso ao celular, mostra pro seu filho a realidade das coisas. Às vezes o seu filho tá passando por isso e ele não sabe verbalizar. A gente só sabe verbalizar quando a gente vê em outra pessoa, que a gente escuta uma outra pessoa falando e a gente, caraca, a gente sente isso também. É normal, se já foram crianças, já foram pré-adolescentes, apenas assistam. Vale, assim, a chatice em dado momento, assim, vale muito. Muito.